lado de Deus, Ele é tudo. Queridos irmãos e amigos, aqui está a palavra do Senhor. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo disse: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Esse versículo ensina um princípio importantíssimo. Devemos sempre agir de acordo com a autorização de Jesus. Aleluia. Mas muitas pessoas usam o nome de Jesus livremente, como se fosse uma palavra mágica. Pensam elas que a simples invocação do nome de Cristo garante os resultados que querem. Gritam o nome de Jesus para expulsar demônios, enquanto ensinam doutrinas que negam a palavra dele. Colocam o nome de Jesus em suas grandes obras, eventos sociais e festas musicais. Ouvimos expressões como futebol cristão, funk cristão, rap cristão. Não tem essas denominações que eles colocam, esses nomes, meus irmãos. Mas colocar o nome de Cristo nestas atividades não significa praticar o que ele ensina. Não honramos o Senhor usando o seu nome para descrever coisas que ele nunca autorizou. Exemplos bíblicos mostram que tal abuso do nome do Senhor não é a vontade de Deus. Meus irmãos, nós temos aqui um exemplo maravilhoso. Os 7 filhos de Seva aprenderam esta lição de um modo dramático. Tem pessoas que aprendem de um modo dramático como este aqui, porque esses não aceitaram a Cristo, mas queriam usar o nome do Senhor. Não eram filhos de Deus, mas queriam fazer parte como herdeiros de Deus. E aqui está o exemplo: os filhos de Seva aprenderam esta lição de um modo dramático. Diz a palavra: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor sobre possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por nome de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de judeus chamados Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Atos 19, 13 a 17. Glória a Deus, aleluia. Então, aí um exemplo que não se deve usar o nome do Senhor de uma forma em vão, ou quem sabe, porque você ouviu dizer, ficar clamando se você não vive a palavra. Outras pessoas até hoje continuam usando o nome do Senhor Jesus de maneira errada e são surpreendidas no final, lá no juízo final. As palavras do Senhor Jesus nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Aqui está outro exemplo que nós temos que observar. Usar o nome do Senhor para repreender demônio, para desfazer obras malignas, você tem que estar de bem com Deus. Aleluia. E ter a autoridade de Deus, ter aceito Jesus
não é só dizer expulsar o demônio no nome de Jesus, a quem Paulo prega, a quem o pastor prega. Irmãos, uma ilustração do dia a dia nos ajuda a entender uma forma melhor, de outra maneira, de invocar de uma forma erradamente o nome de Jesus. Tenha cuidado. Imagine que alguém vai a um banco para sacar dinheiro da sua conta em nome de fulano. Eu peço esse dinheiro, ele fala. Aí o funcionário do banco pedirá autorização por escrito, um cheque, ou talvez uma carta em 3 vias autenticada no cartório. Ele não mandou nada disso. Porém, a pessoa continua. Mas eu sei que o fulano vai ficar contente. O funcionário vai recusar o pedido, porque não tem provas que essa pessoa esteja agindo em seu nome. Ainda bem, só se tiver a prova, se tiver o documento, se tiver o cheque assinado. Agora observando o que é o reino de Deus. Muitas igrejas estão usando o nome de Jesus para descrever e a justificar atividades e obras que ele nunca autorizou. Temos todo motivo para perguntar: onde está a autorização de Jesus para fazer tal coisa? Muitos respondem: ele não a mandou, mas eu sei que Jesus vai ficar contente com esta obra. Espere aí, meu irmão. Devemos rejeitar a atividade. Vem do homem, não é que venha do Senhor. Se vem do Senhor, tem que ter a aprovação do Senhor pela palavra. Não vá além da palavra. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, está escrito na palavra do Senhor. O que acrescentar ou que tirar alguma palavra, alguma vírgula da profecia do Senhor, perderá o direito da vida eterna. Se aumentar, Deus aumenta as pragas que estão escritas neste livro. E se diminuir, também Deus tira o direito da pessoa participar da vida eterna, do livro da vida. Meu irmão, minha irmã, mostramos amor e respeito pelo Senhor quando nos submetemos o quê? A palavra dele, a palavra do Senhor. Aleluia! Nunca devemos ultrapassar o que está escrito na palavra do Senhor. Por exemplo, Paulo fala, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, dizendo: meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado, que diz: obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. É uma explicação que Paulo faz uma advertência contra a arrogância. E é o que mais se encontra hoje, são arrogantes que usam o nome do Senhor, dizendo que está sendo verdadeiro filho de Deus, servo de Deus, expulsando demônio, e às vezes não expulsa, o demônio sai, depois volta, e aquela confusão, só para fazer mais confusão, que o demônio veio para isso: matar, roubar, destruir, fazer confusão. Se você diz sai demônio em nome de Jesus, tem que sair e não volta mais, e acabou. Mas tem uma questão aí que os pastores e uns ficam usando, muitos dizendo dentro da igreja: sai, aí sai, daqui a pouco voltou de novo. Quer dizer, existe a possibilidade, porque se a pessoa der lugar, o inimigo volta mesmo. Mas tem pessoas que às vezes estão pelejando para se livrar e o inimigo em cima. Por quê? Porque não tem autoridade. A pessoa está indo além da palavra. Ele está indo se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra, para dizer que ele é o bom, que ele é do ministério tal, que ele é o pastor tal, e não vale nada homem nenhum aqui na terra. O único que vale é Jesus Cristo, ou aquele que aceita Cristo de verdade. Jesus disse isso. O homem perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: porque tu me chama bom? Bom há um só, que é Deus. Mas se tu quer ser perfeito, vende o que tu tem, dá aos pobres, me segue, que tu tem um tesouro no céu. Ele saiu triste. Por quê? Porque ele estava desprezando os outros e se orgulhando, querendo ser rico, querendo ser importante. É assim que muitos querem usar o mérito da palavra de Deus como se fosse algo dele mesmo, proprietário da palavra, para enganar as pessoas, meus irmãos. Mas a palavra de Deus nos diz lá em 2 João, versículo 9:
escute essa palavra, tenha cuidado, preste atenção, guarde no coração. Diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quer dizer, se você ultrapassa a palavra, Deus não mandou guardar sábado, você guarda. Deus não mandou pagar dízimo, você paga. Deus não está mandando você rezar, você reza. Deus não está mandando você cobrar nada de ninguém, você cobra. Então você está indo além da palavra. Deus não lhe chamou para ser um pregador, para ser um cantor, você quer ser um pregador. Aí é onde está o problema. Deus não lhe chamou nem para ser cantor, nem pregador, mas para ser um orador. Você não quer orar. Tem pessoas que dizem, não oro, não dá para mim orar. Então quem não ora, não, a oração é falar com Deus. Como é que fica a sua situação se você não pode falar com Deus e quer ser um expulsador de demônio, quer ser um pregador, quer ser um cantor? Fica difícil. A palavra deixa bem claro, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, não tem o Senhor. O que permanece na doutrina, no Evangelho, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, meu irmão, vamos permanecer dentro dos limites da palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que fala assim, fazendo tudo em nome do Senhor. Aí vamos permanecer, vamos continuar fazendo o trabalho e vivendo uma nova vida na pessoa de Cristo, confiando e evangelizando, fazendo o trabalho de graça e levando a palavra de Deus com amor no coração. O Evangelho, Deus, nosso Senhor, chama aquele que, na verdade, tem o coração voltado para Deus. Ele não chamou pessoa para andar evangelizando se ele não tem como andar. Ele não quer que você ande se esforçando além do que ele manda esforçar para entrar no reino dos céus. Mas para pregar o Evangelho é a pregação inspirada por Deus. E Deus chamou quem? Apóstolo Paulo. Por quê? Apóstolo Paulo era um homem preparado. Pedro, porque era um homem valente. Depois Deus educou ele ficou educado, mas era ignorante, mas tinha uma qualidade, era valente. Então o homem tem que ser valente, o homem tem que ser sábio, o homem tem que ser preparado e tem que andar com coragem para pregar o Evangelho e viver a palavra de Deus como ela é. Não querer fazer alguma coisa para querer se dar bem. Porque a palavra de Deus deixa bem claro, quando você ultrapassa a doutrina e vai além do que está escrito, você não tem Jesus Cristo no seu coração. É o que nós podemos observar, que está escrito em 2 João, versículo 9. Por essa causa vem a advertência, como o apóstolo Paulo disse: meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado que diz: obedeça ao que está escrito, porque ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra, tá bom? Então tome esse exemplo, viva a palavra de Deus, seja uma nova criatura em Cristo Jesus e ande conforme o que está escrito. Em nome do Senhor Jesus, pois então viva com o Senhor Jesus, tá bom? Que Deus, na sua infinita misericórdia, venha nos abençoar cada dia, que nós possamos ter essa alegria de pregar, não viver como os filhos de Cefa. Os filhos de Cefa, que alguns eram eles exorcistas daquela época, ambulantes, e ficaram invocando o nome do Senhor para expulsar aqueles demônios. Ora, as palavras dele, observe bem: esconjuro-vos em nome de Jesus, em que Paulo prega. Os demônios disseram para eles: eu conheço a Jesus, eu conheço a Paulo, mas tu, menino, quem é tu, hein? Pulou em cima dele, rasgou-lhes as vestes, saíram todos eles correndo, envergonhados. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão, que nós não venhamos querer aparecer e também usar de autoridade quando nós não temos. A autoridade é dada por Deus na palavra de Deus. Não é você dizer, porque eu estou numa igreja e o pastor mandou, eu vou, o pastor que às vezes até é um ladrão, desculpa a expressão, roubando os irmãos com negócio de dízimo, e aí depois manda você expulsar um demônio e o demônio não sai. Aí o que acontece? Se o demônio sair e entrar em você, ou entrar no pastor, aí é que é o problema. Nós temos que ter autoridade dada por Deus pela palavra. Ninguém deve ir além do que está escrito na palavra de Deus, porque a palavra é de Deus. E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, porque eles disseram: eu vou expulsar esse demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega.
De tal modo prevaleceu o demônio na vida deles, fugiram eles para casa. Chegou este fato ser conhecido entre muitos, está lá em Atos capítulo 19, versículo 3 ao versículo 17. Outras pessoas hoje continuam usando o nome de Jesus em vão, de uma forma errada. Mas Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este entrará no céu. Aleluia. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não expulsamos demônio e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, milagres? Lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, preste atenção, a palavra é de Deus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, na minha vida, na sua vida, nós somos, quando Ele está mesmo realmente arraigado em nós e nós nele, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Continuemos com essa firme expectativa, essa firme fé na pessoa do Senhor, de que em breve Jesus vem buscar um povo aqui na terra, que são verdadeiros soldados dele, pregando o Evangelho como ele é, sem tirar e sem colocar nada. Porque está escrito, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas quem? Aquele que faz a vontade de nosso Pai que está no céu. Vamos fazer a vontade do Senhor, tá bom? Assim, fazendo a vontade do Senhor, vamos permanecer dentro dos limites do que Jesus fala, e assim fazendo tudo em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde nesse momento. Oremos em o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o santo nome do nosso Pai Celestial. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, em o nome de Jesus, Pai, nós te suplicamos que o Senhor venha abençoar poderosamente nossas vidas, suprir nossas necessidades, repreender os demônios e dar vitória a cada um de nós. Pois é no nome santo do Senhor, Pai, que nós suplicamos a tua bênção, em nome santo do Senhor Jesus, que nós te agradecemos, Pai, por tudo e por todo, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Para te negar.